Tem certas coisas que são tão incríveis que parecem mentira. Olha, por exemplo, como esse cara lê livros em questão de segundos. Dá pra ver a cara de impressionado dos jurados. Oi, eu sou o Sile e você deve ter visto o design bizarro da mega evolução da Storm, vulgo Patrick Estrela. O ponto aqui é que esse era um Pokémon que nem era lembrado direito e simplesmente adicionar um par de pernas o fez ser algo que ele nunca foi. Pokémon mais comentado. Pelo menos nesse curto espaço de tempo. Tudo bem que a maioria dos comentários não foram bons, mas com certeza esse Pokémon ganhou mais atenção do que teria de qualquer outra forma. Afinal, do lado de um Zapdos, uma Eevee ou um Gengar, quem em sã consciência olharia para essa estrela? Pokémon estrela pra mim era Togepi e nem sabia direito se aquilo era realmente uma estrela. Esse festival de designs duvidosos já tinha começado faz tempo, com o Dragonite Dumbo e outros Pokémons que mostram claramente o que uma certa preguiça criativa pode gerar. Tá ficando cada vez mais difícil tirar algo realmente interessante dali. E não é só sobre resultado visual, apesar de ser importante ter desenhos bonitos e chamativos. É mais sobre a experiência. A arte precisa passar a sensação de algo feito com cuidado, com esmero, com tempo. Não parecer um serviço feito de qualquer jeito em poucas semanas para cobrir um certo espaço. Olha Plants vs Zombies, por exemplo. Tiveram a cara de pau de criar concepts falsos para o principal jogo lançado depois de anos. E nem vou entrar no mérito de que o jogo é praticamente um relançamento de um game de 10 anos atrás com uma pouca melhoria gráfica. Mas pensa comigo, por que o concept art é tão incrível? Justamente porque ele te permite ver as ideias principais, o processo criativo da criação daquela obra que você gosta tanto. Geralmente quem compra esse certo tipo de obra não são nem players casuais, são pessoas que, como eu e você, estudam desenho um pouco mais a fundo e querem informações sobre como foi o processo criativo desde a concepção até a finalização de alguma obra. Aí a brilhante pessoa vai lá, lança uma dúzia de desenhos bonitos, cheios de IA na produção e vende como se fossem os rabiscos iniciais de um artista. Aí temos coisas bizarras, como o próprio artista tendo que ir no Twitter e explicar que boa parte daquilo era fake. O que importa no concept art não é o desenho bonitinho, é a ideia central, é ver as pequenas evoluções e mudanças, as ideias que amadurecem com o tempo. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho de desenho consegue fazer um livro dessa série, até porque os desenhos eles não são complicados. Com um pouco de estudo você consegue replicar aqueles desenhos e fazer painéis lindos daquilo. O complicado mesmo é você desenvolver a ideia e criar cada um daqueles designs do zero. Ir moldando cada desenho, pegando característica de um desenho, característica de outro, para chegar nesse resultado final. E assim criando sua própria mensagem de forma direta ou indireta, através desse trabalho. Um trabalho que nasce da vontade de gerar essas ideias centrais e não só de ganhar dinheiro com isso, embora o ideal seja equilibrar as duas coisas. Van Gogh é um ótimo exemplo disso. A história dele é inspiradora, mas ninguém quer viver a vida toda produzindo e só ver o retorno na sua 10ª geração. E é por isso que parte dessas coisas acontecem. Muitas vezes a melhor escolha é aquela que faz o trabalho ser notado de imediato mesmo que seja para falarem mal. Desde One Punch Man em Blue Lock com animações de 2 frames por segundo e PNG, até obras de arte como uma cama bagunçada vendida por milhões ou um balde de terra caindo. Os resultados que temos hoje em dia mostram que sempre vai haver público para qualquer tipo de coisa, seja quão bizarra ela for. E se você reparar que ultimamente são as obras bizarras que estão aí sendo faladas em todo o ambiente social que temos, porque pintores e coisas maravilhosas aí, cara, fazendo desenhos incríveis, você tem a torta direito. Quantos ficam famosos? Então gente pra admirar ou olhar pelo menos para aquele trabalho, pagar alguma coisa sempre tem. Então há uma chance de você ganhar o pão de cada dia. Seja por saturar o mercado com projetos ruins ou por criar uma suposta intelectualidade que ninguém entende, mas finge entender. Sabe aquela ideia que parece tão ruim que você nem tenta? Tipo escrever um TCC de 200 páginas sobre a bagunça que meu gato fez na caixinha de areia dele? Pois é, meu bom senso me impede, mas tem gente que vai lá e faz. E ainda consegue resultado. Uns podem falar que não tem ética nisso ou qualquer outra coisa, mas pessoas práticas vão ver o resultado daquele tipo de trabalho
e vê que o dinheiro que se ganha por esse tipo de obra não é diferente do dinheiro que Da Vinci ganhou pela Mona Lisa. Compra os mesmos carros, as mesmas vidas, basicamente. Nesse assunto tem um cara que é mestre. Ele simplesmente vendeu uma obra invisível, intangível, feita de ar e, por incrível que pareça, espírito. Eu fico pensando, quanto tempo esse artista levou para fazer essa maravilha? Veja comigo, o cara conseguiu descrever completamente uma escultura espiritual, que ninguém vê, toca ou sente, mas que tá lá no meio, de acordo com o cara. Dois caras adultos fingindo que carregam um espírito escultural. Cara, que merda é essa, velho? Espero que pelo menos tenha ganhado uns 20 mil pra esse teatro todo. E aí você vai pesquisar o cara na Wikipedia e descobre que ele é considerado um dos maiores artistas vivos. Ele tem 2,20 metros de altura, por algum acaso. Eu sei que artista não é muito alto, mas cara, esse cara deve ser um jogador de basquete, pelo menos. E só pra avisar, essa é uma réplica, a original tá aqui em casa, eu durmo abraçado com ela todo dia. E pra quem acha que é só uma, não é não, tem algumas mais aí, umas mais extraordinárias do que outras. Uma estética que problematiza o vazio, o imaterial e a percepção do espectador. É o que provavelmente diriam os intelectuais. Mas na real, isso é o reflexo de para onde a arte contemporânea está indo. Um espaço em que é quase impossível conectar duas obras ou identificar um movimento coeso. Antes, cada movimento artístico, do Renascimento ao Impressionismo, mostrava uma linha de evolução e uma convergência de ideias. Hoje as coisas são tão desconexas que até mesmo um mesmo artista parece não conseguir lógica nenhuma nos seus trabalhos. E olha que curioso, quando o iniciante erra, o pessoal aponta, melhora o busto, a perspectiva, e estuda a teoria das cores. Mas quando um desses mestres erra, o erro vira genialidade. A pintura que parece feita por um cachorro jogando tinta na parede revela toda a sensibilidade do artista. Aqueles erros de perspectivas absurdos viram um reflexo de um cara que estudou tanto perspectiva que se cansou de seguir métodos convencionais. O desenho torto mostra domínio anatômico. Tanto é que se você cavar mais fundo, encontra coisa pior. Baldes de areia, camas desarrumadas, cavernas descobertas e gente dizendo que essas coisas são geniais. E é isso que me irrita. Essa ideia de que arte é qualquer coisa sem sentido desde que tenha meia dúzia de páginas teorizando em cima. Sei que quando você entra nesse mundo é difícil você definir níveis de qualidade. Como já disse em outro vídeo, a Mona Lisa não é a pintura mais impressionante de Da Vinci, mas circunstâncias ajudaram ela a levantar o seu nome acima de qualquer uma das outras. É um claro exemplo de que uma polêmica, algum detalhezinho escondido cria uma fama maior do que o resultado da obra em si. E eu acredito que por isso essas características estão viralizando tanto hoje em dia. É por essa capacidade de coisas ridículas e polêmicas de se espalharem como verdadeiros vírus pandêmicos. As pessoas, elas engajam muito mais naquilo que elas não gostam do que o contrário. É muito fácil você comentar sobre o que você não gosta. O desprezo engaja bastante. Lembro dos primeiros speed drawings, gente desenhando Naruto, Goku no estilo dos autores originais, ou do famoso fingerstyle que transformava o violão numa orquestra. Era um método de engajamento através da surpresa. Essas coisas já existiam, só que a maioria das pessoas no mundo não tinham acesso tão direto a esses acontecimentos. Você ver desenhistas e ver músicos de extrema qualidade era algo que você tinha que pagar ou realmente conhecer esses artistas. Alguns até eram famosos, mas sempre ali dentro de determinadas bolhas. E com a internet isso mudou, todo mundo passou a ver coisas incríveis, até que de certo modo isso começou a ficar saturado. A primeira vez que vemos, geralmente levantamos essas pessoas porque a surpresa também engaja bastante. Mas hoje, quantos músicos, desenhistas, escultores incríveis que você tem acesso, assim, que você vê que está realmente sendo levantado na internet por conta da qualidade do trabalho em si. Talvez você seja aí um sortudo que tem realmente só coisa de qualidade no seu feed, o que não é o meu caso. Alguém de extrema habilidade pode te impressionar a ponto de você realmente seguir essa pessoa, milhões de outras pessoas seguirem essa pessoa, ficar realmente famosa por conta do trabalho dela. Ao mesmo tempo que um artista extremamente polêmico pode falar uma coisa que todo mundo já sabe que existe, só que não é tão comentada, ou fazer um trabalho tão bizarro
bizarro que todo mundo vê como idiota e fazer esse mesmo sucesso. Cá entre nós, qual é o mais fácil de ser feito? Anos de estudo para impressionar um público competindo com outros milhões, ou simplesmente produzir qualquer coisa, mesmo que ruim, e ainda ser valorizado num mercado que preza mais pela quantidade do que pela qualidade. E para ilustrar isso tem a história do Rei Pelado, mas quero falar de outra, Água de Rubineto, um vídeo aqui no YouTube de Stanley Chan, que mostra como a gente não é sincero em nossos julgamentos, só queremos mesmo nos encaixar, pelo menos a maioria das pessoas. Isso é algo que se conecta com uma coisa que eu já comentei aqui no canal, como quem é diferente é de certa forma hostilizado pela maioria. Você pode ver isso fácil nas redes sociais. Abre o seu Instagram aí e pega aí alguma pessoa que você vê que é diferente, rola os comentários de cada uma das publicações dela. É meia dúzia de cara criticando. A gente não aprendeu a ignorar aquilo que não gosta. Isso é uma coisa que as redes sociais aprenderam há muito tempo. Se você é uma pessoa colérica, eufórica, extremamente caricata, você vai chamar a atenção. Agora, junta isso ao ego e à necessidade de parecer perfeito. Pessoas que vivem mentiras só para parecerem o casal dos sonhos online. Aí nasce um grupo de pessoas que considera a arte qualquer coisa só porque tá no museu. Os herdeiros dos ready-mades de Duchamp. Mas voltando à Água de Rubineto. Seu nome vem de uma água que chama Água de Cristalho, se não me engano. Significa água de torneira e é exatamente isso. Água de torneira embalada como se fosse artigo de luxo. No experimento, eles colocaram as pessoas para provar a mesma água em copos diferentes e atribuíram valores altíssimos a algumas, com aparência e dando um contexto completamente diferente. Algo fora da nossa realidade. Como uma água que é colhida em tal estação do ano, um país, aquela coisa extremamente complexa e difícil de se fazer. Na prática, a água sai do mesmo lugar, só que como a história dela é completamente diferente, o pessoal muitas vezes compra a ideia. Assim, eles criaram um contexto, criaram todo um ambiente chique de degustação com uma suposta água colhida à mão na Antártida. Então, para contextualizar, você tinha diversas águas ali, cada uma com uma história fictícia, e você tinha a estrela, a Água de Rubineto, que era água colhida à mão na Antártida, uma joia extremamente rara, uma água com gosto ímpar. Na prática, são todas ali tiradas do mesmo lugar, o que muda é o frasco e a história que cada uma tem. E o resultado? Elogios, memórias de infância, preços absurdos, tudo por causa de toda uma encenação criada. Pessoas justificando o valor altíssimo daquela água tirada de uma torneira simplesmente porque alguém colocou na cabeça delas que a história dessa água é incrível. Não estou querendo dizer aqui que as pessoas são burras. Você tá num ambiente onde todo mundo fala que aquela água é chique e tal, a sua chance de comprar aquela ideia é grande, porque o ambiente ele molda toda uma percepção, e quando mistura isso com a falta de sinceridade da maioria das pessoas, você tem esse resultado bizarro, onde você factualmente teria pessoas pagando bilhões de dólares por um copo de água saído da torneira de um quintal qualquer. E você aí pensa, mas isso nunca aconteceria na arte. Pois é, aconteceu, na famosa polêmica de Anitta Malfatti Monteiro Lobato. Que a história é a seguinte: nossa querida Anitinha, voltando da Europa, quis mostrar uma visão expressionista à elite paulista. Ela fez uma exposição ali que foi um verdadeiro sucesso. Vendeu obras, todo mundo comentando, até que um certo dia um tal de Monteiro Lobato decidiu visitar essa exposição e publicar uma crítica chamando a arte vista nessa exposição de arte anormal e comparando os quadros àqueles encontrados em manicômios. Qual foi o resultado? Os compradores que antes tinham adorado as obras e pagaram dinheiro, devolveram, por causa de uma opinião que, lembrando, nem desenhista era. É meio preocupante quando artistas e admiradores balizam seu gosto em pessoas que não têm base técnica alguma para julgar. Você precisa entender de matemática para corrigir qualquer equação complexa, mas para criticar uma pintura, qualquer um serve. Claro que dá para argumentar que a arte é subjetiva, mas quando começamos a vender espíritos e músicas de fantasmas, talvez seja a hora de trazer a conversa para um lado mais objetivo. Senão, logo vamos ter obras cada vez mais bizarras ganhando prêmios e movimentando os mercados. Imagina uma exposição incrível e extremamente cara de obras espirituais. Tem muita arte boa sendo feita hoje em dia e é o período de maior liberdade que já tivemos. Abstrata, sensorial, expressionista, digital. O importante é a reflexão. Arte é mensagem e não só estética. Como Duchamp dizia, até sentimentos ruins continuam sendo sentimentos e com a arte é o mesmo. Mas espaços de exposição não seriam feitos somente para artes boas? Artes ruins poderiam estar muito bem ali em um concept art, por exemplo.
Elas são o caminho para que você faça algo realmente incrível, mas talvez não sejam tão incríveis para serem expostas como obras de arte. Recentemente, vários visitantes confundiram um óculos deixado no chão com uma obra de arte. Um menino de 14, 15 anos, sei lá, resolveu pregar a peça em um bando de gente que se dizia intelectual e não souberam diferenciar uma obra de arte de uma brincadeira de uma criança. E esse é o ponto. Não é ter arte boa ou ruim. É natural que existam tentativas. O problema é que só a boa deveria ir para o museu. E convenhamos, certas obras nem chegam a ser tentativas. São só absurdos. Mas essa é só minha opinião. Se você for até aqui, deixa o curtir porque ajuda demais o canal. E comenta aí embaixo o que você acha sobre o assunto desse vídeo. Até o próximo vídeo, né?